Essa movimentação do Lula causou uma reação dos aliados do Bolsonaro. E só há uma coisa que está aborrecendo mais a oligarquia bolsonarista do que o assédio do Lula aos governadores identificados politicamente com o Bolsonaro. E o que está incomodando mais aos bolsonaristas é a passividade do Bolsonaro diante da estratégia do Lula. Então, os aliados estão avaliando que há uma certa inação do Bolsonaro, e essa inação potencializa a largada do Lula num ano em que o PT e o PL do Valdemar, do Bolsonaro, estão tratando esse ano como uma espécie de tirateima da polarização que se tornou mais aguda durante a sucessão presidencial de 2022. O Bolsonaro passou o pré-carnaval na casa de veraneio, lá nos fundões de Angra dos Reis, se apresentou fantasiado de homem simples, festejou os devotos ali no seu mini cercadinho e testemunhou um baculejo da Polícia Federal no Carlos Bolsonaro, que estava lá com ele hospedado. Simultaneamente, o Lula colocou o seu bloco na rua. O bloco eleitoral está na avenida. Em 10 dias, no intervalo de 10 dias, o Lula encostou a sua lábia, os cofres federais, nos 4 principais governadores bolsonaristas. Em 30 de janeiro, numa solenidade lá no Palácio do Planalto, o Lula assinou, com a presença do governador paranaense, o Ratinho Júnior, bolsonarista, o Lula assinou a concessão de rodovias federais no Paraná. 3 dias depois, ele estava trocando afagos com o Tarcísio de Freitas em São Paulo. Nesta terça-feira, ele arrancou um "precisamos trabalhar juntos" dos lábios lá do Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, e vai fechar a semana batendo tambor em Minas Gerais. E o Romeu Zema está às voltas com a necessidade de renegociar a dívida estadual. Ele sinalizou ao Palácio do Planalto a disposição de dividir a cena com o visitante, dividir a cena com o Lula. Agora, o Planalto está avaliando que o Zema já disse que participaria de solenidades do PAC em Brasília e depois deu para trás. Mas o Planalto avalia que, a essa altura, depois da civilidade que marcou o contato do Lula com o Tarcísio, com o Cláudio Castro, com o Ratinho Júnior, a eventual ausência do Zema, longe de esvaziar essa incursão do Lula por Minas Gerais, ela acabaria preenchendo uma lacuna. O Lula botou, de fato, o bloco na rua. Ele iniciou o calendário de 2024 pelos maiores colégios eleitorais. Ele foi a São Paulo, Rio de Janeiro, agora Minas Gerais, e ele reforça a pretensão de aproximar 2024 de 2026. E o Bolsonaro, inelegível, está aí priorizando a si mesmo por hora. Ele usa aí, acabamos de ver, ele usa um depoimento adiado pela Polícia Federal sobre a importunação de uma baleia para promover um ato bolsonarista em São Sebastião. Então, para os aliados, Fabiola, o Bolsonaro precisa combinar a sua agenda de perseguido com a perseguição dos objetivos eleitorais do grupo, que é obter agora, em 2024, o maior número de vereadores, de prefeitos. Então, há um incômodo na seara bolsonarista com o comportamento do Bolsonaro. Avalia-se que ele errou ao adiar. O Lula antecipou. Antes do carnaval, o Lula já está com o bloco na rua e o Bolsonaro fez o contrário. Aliás, é de hábito dele, né? Ele costuma usar, assim foi durante a presidência. Antes do carnaval, ele sempre buscava ali uma base militar para se divertir, andar de jet ski. Agora ele está lá em Angra dos Reis, na sua própria residência, né? Então, há esse incômodo entre os aliados do Bolsonaro, Fabiola. E pelo que se apurou, ô Josias, eles estão querendo uma reação, né? Que você falou, eles querem que reação seria essa do Bolsonaro? Uma reação mais forte do Bolsonaro relacionada a isso? Que tipo de reação? Porque até a forma como o Tarcísio respondeu, falando, faz parte, né? Ele foi lá ao lado do Tarcísio e disse, não, ele é meu irmão, o Bolsonaro falou, né, para o Tarcísio. E o Tarcísio, ele mesmo numa entrevista, demonstrou surpresa com a repercussão da relação dele. E ele disse que não deveria virar notícia,
porque isso não tem nada demais. Estamos muito focados nos projetos. Que tipo de reação, hein, ô Josias, eles estão cobrando pela sua apuração aí? O que está incomodando, Fabíola, é que a avaliação é de que o Bolsonaro está priorizando, como sempre, aliás, o Bolsonaro sempre faz isso, ele prioriza a si mesmo. Então, houve as determinações do Supremo, houve uma busca e apreensão na casa do Alexandre Ramagem, do Carlos Jordi, que são dois parlamentares bolsonaristas, e o Bolsonaro está pressentindo que o cerco se fecha em torno dele. Depois a batida de busca e apreensão em cima do Carlos Bolsonaro. Então, ele está priorizando a si mesmo. E há um cronograma do PL que prevê incursões do Bolsonaro pelo país para defender a eleição de candidatos do partido, candidatos associados ao bolsonarismo. Ele indicou um vice para o prefeito Ricardo Nunes em São Paulo para incorporar definitivamente o PL à caravana do Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição, mas há uma avaliação de que o Bolsonaro fica criando casos e o Lula, por sua vez, já deslanchou a candidatura do Guilherme Boulos, enfiou a Marta Suplicy na chapa. Então, a percepção é de que o Bolsonaro prioriza a si mesmo em detrimento do projeto eleitoral do grupo, do partido, e que ele não atentou para o fato de que o Lula já está a mil, já iniciou o calendário eleitoral, que não está esperando para depois do carnaval. Então, é essa a percepção de falta de timing, que o Bolsonaro foi para a praia enquanto o Lula está fazendo campanha. O Bolsonaro prioriza a si mesmo, enquanto o Lula, no pressuposto de que o projeto coletivo beneficia a sua candidatura, ele começou a campanha e justamente em cima dos governadores bolsonaristas. Então, há uma avaliação geral de que houve uma falha de planejamento e um incômodo com o fato de que o Bolsonaro prioriza a si mesmo em detrimento do grupo, do bolsonarismo, da coletividade, do Partido Liberal do Valdemar.